Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Inverno Master. Aqui a estação mais fria fica quentinha. Muita gente reunida e os melhores sabores. Inverno Master. Dá um quentinho no coração. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem um oferecimento especial da Unimed Erechim. A Unimed que vem com uma super novidade para você, planos de saúde a partir de R$ 150 mensais. Um valor super acessível que cabe direitinho no seu bolso. Para maiores informações, você pode entrar em contato pelo 3520-6100 e buscar todas as informações sobre este plano de saúde que pode mudar a sua vida. E hoje eu estou aqui na Clínica Santa Luzia e nós vamos falar um pouquinho da importância dos nossos olhos, da nossa saúde ocular. E o nosso convidado que nos recebe aqui na casa dele, o Dr. Vinícius Vielmo, ele vai nos dar algumas informações importantes para a gente sempre ter a nossa saúde ocular em dia, sem preocupações e também sem sustos. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo certo. Um prazer estar aqui. Prazer. Doutor, no último dia 10 de julho, nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde Ocular. O nosso olho ele é muito importante. A gente às vezes só dá esse devido valor a ele quando ele começa a apresentar algum probleminha. Esse dia é um dia de reflexão, aliás, todos os dias são dias de reflexão e que a gente tem que também olhar para os nossos olhos e ver eles com mais carinho, mais cuidado. Com certeza. Esse dia é uma oportunidade da gente lembrar que da necessidade da consulta oftalmológica periódica, né? Então a gente tem que lembrar que a consulta não é mais só para óculos, né? Na verdade nunca foi. O oftalmologista é um médico que engloba muitas áreas do olho ali e consegue fazer diagnóstico preventivo de muitas doenças oculares, né? Então por isso a importância do diagnóstico precoce de várias doenças ali para o correto diagnóstico e o tratamento das mesmas, né? Verdade. Hoje, com essa evolução toda da oftalmologia, e ela tem várias subespecialidades, é possível tratar qualquer problema de visão a partir do nascimento, dos primeiros meses de vida já. Com certeza. Muitas doenças acometem essa idade, né? Hoje a oftalmopediatria é uma área super grande, a gente sempre recomenda o exame oftalmológico precoce, para evitar futuros sustos, né? Tanto a questão de óculos como de outras doenças, né? Às vezes o paciente chega na idade escolar e é só a professora que vai perceber, né, essa dificuldade na escola que começa esse problema. Na verdade, isso tem que ser diagnosticado muito antes, né, para fazer o correto tratamento e para a criança ter uma melhor qualidade de vida também, né? Tanto para o aprendizado, para o dia a dia dela. Verdade. Doutor, muitas pessoas deixam de procurar um atendimento oftalmológico por medo e insegurança de ter que usar o óculos. Mas ele não é um bicho de 7 cabeças. Hoje tem N alternativas que não precisa ser o óculos para cuidar da nossa visão. Com certeza. Feito o diagnóstico da necessidade do uso do óculos, ali a gente apresenta várias opções ali para o paciente, né? Antigamente era só o óculos e tinha esse trauma de muita gente com o uso dele, né? Mas hoje em dia as lentes de contato são usadas há muitos anos, décadas já, com uma ótima qualidade ali, com o uso mundial ali das lentes de contato, e a cirurgia refrativa que evoluiu muito nas últimas décadas, né? Principalmente dos anos 90 para cá, é uma cirurgia que mudou bastante e elimina a necessidade de óculos com um procedimento relativamente fácil ali, né? Então, eu tenho várias opções, o óculos não é mais a única opção, né? É verdade, a cirurgia te dá muita liberdade depois para praticar esportes, para fazer o que você quiser, com segurança e sem aquele medinho de não enxergar direito. Com certeza. Doutor,
Falando um pouquinho agora sobre o glaucoma, essa doença assim que acomete muitas pessoas, porém ainda é pouco falado sobre esse assunto. O que é o glaucoma? Sim, então, o glaucoma é muito subdiagnosticado, né? O glaucoma, então, é uma doença crônica que ela não cursa com dor ali. O paciente, ao longo de muitos anos, vai começar a apresentar uma perda de visão periférica, que a gente diz. A visão central ela é preservada quase até o final da doença, mas a visão periférica ela começa a ser perdida. E para o paciente notar isso no dia a dia é difícil, porque a perda é ao longo de muitos anos, né? Então, por isso que é importante esse diagnóstico precoce com o exame oftalmológico. Então, o glaucoma seria a pressão alta ali do olho, a gente tem pressão do olho, não é a pressão do sangue, não é a pressão sanguínea, ali é uma pressão diferente. E essa pressão elevada ao longo de muitos anos, ela vai dando um problema no nervo óptico, na parte lá de trás do olho, vai matando como se fosse esse nervo. O nervo óptico seria a ligação do nosso olho com o cérebro, né? Como se fosse cortar o fio ali que liga o olho com o cérebro. E isso é ao longo de muito tempo, né? Então, essa perda periférica da visão, tem pacientes às vezes que ficam anos sem o diagnóstico, às vezes chegam para consulta, já perderam praticamente toda a visão periférica, eles chegam só com a visão central e é uma doença irreversível, a gente não consegue melhorar o que já foi perdido, né? Então, por isso a importância do diagnóstico precoce, a gente tem colírio, tem cirurgia para glaucoma e consegue controlar a pressão intraocular e daí essa perda de visão ela não acontece, né? O paciente fica com a visão preservada ali, né? E no caso de pacientes que já estão com a visão comprometida, é ainda aconselhável fazer a cirurgia? Recupera alguma coisa ou não recupera? A cirurgia do glaucoma, na verdade, é para controle da pressão intraocular, né? Sim. Então, o glaucoma, a maioria dos casos é tratado com colírio mesmo, né? Grande maioria dos casos, porque o colírio ele baixa a pressão do olho, mantendo a pressão no nível normal ali, não vai ter progressão da doença, né? Em casos que a gente usa até 3 colírios que não resolve, que não está baixando a pressão, passa para o procedimento cirúrgico ali, né? Então a cirurgia é uma opção também, ela não é tão usada quanto o tratamento clínico, né? Mas por isso que quanto antes ser feito o diagnóstico, mais visão a gente consegue preservar, né? Como é que a pessoa descobre que ela está com glaucoma ou com algum problema sério assim que compromete a visão? Ele começa a apresentar alguns sintomas no decorrer dos dias? O glaucoma não tanto, porque como a perda da visão periférica, a pessoa demora muito para perceber que está perdendo. Começa a se esbarrar em objetos quando está muito avançado, porque a visão periférica é para a nossa locomoção ali, que tu está caminhando para te não bater em alguma coisa, né? Então, nesse caso do glaucoma, é muito importante, né, a consulta, porque a consulta a gente faz a medida da pressão intraocular, a gente já é um sinal de alerta quando ela está elevada, e com o fundo do olho a gente consegue ver alterações ali no nervo que são características de glaucoma, né? Então, ali a gente faz o diagnóstico, né? Então, por isso que uma das principais doenças que dá importância da consulta é o glaucoma, né? Para o diagnóstico precoce. Da onde surge essa doença? O glaucoma, como ele surge, isso. Na verdade são pessoas que são predispostas, né, a ter uma pressão mais elevada, certo. Tanto por fatores anatômicos do olho, às vezes o olho menor, a parte da filtragem ali do nosso líquido dentro do olho ela é mais difícil, então aumenta um pouco a pressão. E também a parte genética também é bem importante. Paciente de raça negra também é um fator de risco. A idade também, paciente mais idoso tem um fator de risco maior ali para o glaucoma. E algumas etnias também, asiáticas, que têm o olho geralmente menor ali, tem também essa predisposição para um dos tipos de glaucoma. Então, o melhor ainda é fazer uma consulta, observar o olho, observar o que você sente ali e procurar atendimento profissional o mais rápido possível. Isso, com certeza. Na consulta a gente sempre faz essa medida da pressão, a gente vê o fundo de olho e com isso consegue diagnosticar essa e outras doenças oculares ali. Pois é, porque às vezes a pessoa começa a sentir assim algum desconforto no olho, acha que é uma coisa e a outra, e pode ser até uma catarata, né? Que é tão comum a partir de uma idade a gente ouvir as pessoas que têm esse problema. Sim, com certeza. A catarata, com o passar da idade, todo mundo mais cedo ou mais tarde vai acabar tendo, né? Porque é o envelhecimento normal do nosso cristalino, né? A nossa lente do olho, ela é transparente, do modo geral. Com o passar da idade, ela começa a ficar mais amarelada. Isso depende também de outros fatores, como diabetes, que acelera um pouco mais, exposição solar também pode acelerar. E vai chegar uma hora que o cristalino fica muito amarelado, que não consegue mais receber luz ali dentro do olho. A luz não entra dentro do olho. Então, por isso, a necessidade do diagnóstico ali e o tratamento, que hoje é uma cirurgia que evoluiu bastante, né? Uma cirurgia fácil de ser realizada, procedimento rápido, com anestesia local.
Então muda muito a visão do paciente, né? A gente vê uma melhora, tem casos que chegam praticamente cegos ali, tu consegue devolver praticamente toda a visão, né? Olha que Uma bom. coisa que também pro profissional é excelente, né? Dá muito retorno, a gente vê os pacientes melhorarem assim com uma cirurgia, questão de 20, 30 minutos e já devolve a visão para o paciente, né? É verdade. E tem possibilidade dessa catarata, no decorrer do tempo, voltar no mesmo olho? Não volta, porque na cirurgia de catarata a gente remove o cristalino. A catarata é o cristalino envelhecido, o cristalino que perdeu a transparência, né? Então a gente remove todo esse cristalino e no lugar coloca uma lente intraocular, né? E é essa lente que vai fazer a função do cristalino ali, né? Então não volta, a catarata depois realizada é uma vez só. Isso é uma notícia muito boa. É, só uma vez. E falando um pouquinho nessa questão de lente, algumas pessoas introduzem no olho uma lente. Em que casos essa lente é introduzida no olho? Qual a lente de contato, tu Isso. diz? A lente de contato é para tratar o grau, né? Então, em casos que o paciente não quer usar óculos também, o grau não estabilizou ou não quer fazer a cirurgia refrativa, a lente de contato é uma ótima opção, né? Então, hoje em dia, as lentes também melhoraram bastante, são finas, são confortáveis, o índice de infecção, tendo os cuidados básicos, é muito baixo. Então, é uma opção boa também de tratamento ali para miopia, para hipermetropia, para essas ametropias oculares, né? A lente de contato pode ser usada apenas para fins estéticos? Também pode, tem as lentes de contato coloridas ali, né? Claro, sob supervisão médica, né? A gente nunca recomenda o paciente que compra na internet sem saber, coloca ali, às vezes não sabe que não dá para dormir com a lente, fica dias com a mesma lente ali e corre, às vezes chega com uma úlcera de córnea aqui, né? Que é uma coisa bem grave ali, né? Então, com acompanhamento médico, com certeza, a estética também é possível ali, tem as lentes coloridas, até a lente colorida 100 grau que pode ser usada, né? Correto, doutor. Tu falaste em inflamação. O uso prolongado da lente de contato, por exemplo, muitos anos a pessoa usando uma lente de contato diariamente, colocando 7 da manhã, tirando 11 da noite. Pode, no decorrer dos anos, essa lente começar a prejudicar o olho? Olha, se não foi muito cuidado, sim, né? Então, por isso que é importante sempre, quando está usando a lente de contato, fazer consultas regulares ali, que o oftalmologista consegue perceber alguns sinais quando a lente está sendo usada por um tempo maior do que necessário, ou que os cuidados não estão sendo realizados corretamente, né? Mas hoje em dia, se tu fizer o cuidado certo, não dormir com a lente, fazer a troca dela programada, não usar mais que o tempo que é possível ali do par de lentes, é muito raro dar um problema a longo prazo, né? As lentes, elas melhoraram bastante, a transmissibilidade do oxigênio ali pela lente de contato melhorou muito, os materiais evoluíram bastante, estão muito mais finas, então hoje em dia é um procedimento totalmente seguro, né? Mas desde que sob supervisão médica, né? Não dá para comprar assim. Comprar qualquer lente. Comprar lente sem saber o que usar, né? Isso aí. Um outro problema muito recorrente são as alergias. Épocas do ano aí que a gente tem muita alergia e o olho coça muito. Nesses casos, como é que se trata isso? Se resolve esse problema? Bom, alergia ocular, então, primeiramente o ambiente deve ser modificado, né? Tem várias causas ali, até por exemplo, na criança, no quarto da criança, questão de cortina, tapete, bichinho de pelúcia, esse cuidado ambiental ele é bem importante ali, né? Muitas vezes na primavera que piora ali contato com pólen, geralmente piora bastante. Isso não tem muito como evitar, às vezes está no ambiente, né? Então tem colírios hoje que a gente consegue fazer tratamento, vários níveis de intensidade de tratamento, né? Tem colírios mais leves que consegue comprar na farmácia, tem outros que têm que ser manipulados para casos mais graves de alergia, né? Sim. Então tem que ser feito o diagnóstico correto do tipo de alergia ali e efetuado o tratamento, né? Doutor, mas esse uso de colírio, ele pode ser contínuo ou a gente tem que ter o cuidado de usar somente quando realmente está irritado demais? Depende do colírio, né? Tem colírios como lubrificantes oculares, hoje em dia tem lubrificantes oculares sem conservantes que a gente pode usar tranquilamente por um longo período sem ocasionar nenhum dano ocular ali. Mas também tem várias outras classes de colírios que são perigosas, né? Corticoide, assim como o corticoide ingerido ali via oral, ele é perigoso para o olho se usado em longo prazo. Também tem antibióticos que não devem ser usados por um tempo muito prolongado, né? Então aquele colírio que tu acha em casa, começa a usar, usa de novo, depois várias vezes, resolveu uma vez, começa a usar de novo sem saber o que é um pouco perigoso, né? Então tem que saber o que é, né? Colírio não é só um tipo, são vários ali, né?
Então tem que saber o que está usando. E sem contar aquela indicação, né? Do irmão, da cunhada, da vizinha. Funcionou para mim? Faz uma tentativa, não é bem assim, né? Sempre tem isso, né? É um perigo, né? Dependendo do que é um perigo. É verdade. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Inverno Master. Aqui a estação mais fria fica quentinha. Muita gente reunida e os melhores sabores. Inverno Master. Dá um quentinho no coração. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de realizar os seus exames de imagem, aquele check-up tradicional que a gente faz pelo menos uma vez por ano, não deixe de visitar a Santa Mônica Imagem, que possui os equipamentos mais sofisticados, que vão dar mais clareza e segurança nos seus exames. E também do Master Supermercados, que está com uma super novidade. Uma adega com mais de 60 rótulos de vinhos nacionais e vinhos importados. E também uma linha aí para você usar na cozinha de produtos importados, massas italianas, molhos, enfim, uma infinidade de produtos. Então, no final de semana, aproveite, tire um tempinho, faça uma visita no Master Supermercados, compre um bom vinho e compre uma pasta italiana e prepare um jantar super especial. E nós estamos aqui na Clínica Santa Luzia, hoje conversando com o Dr. Vinícius Vielmo, que é oftalmologista e atende aqui. E ele está falando um pouquinho para nós do cuidado e a importância da nossa visão. Aquelas regrinhas básicas que a gente começa bem cedo monitorando e que nos dão longevidade na qualidade da nossa visão. Doutor, antes a gente estava falando um pouquinho sobre a coceira nos olhos, essa mania que às vezes a gente tem automaticamente de coçar o olho. Tem pessoas que possuem aquela lente intraocular. Elas também podem coçar o olho ou ninguém pode coçar o olho? O ideal é não coçar o olho. A gente não recomenda coçar o olho ali, né? Quando tem coceira ocular, a gente recomenda fazer a consulta para saber o porquê que está coçando e a gente fazer o tratamento adequado, né? A coceira ela é perigosa pelo ceratocone, dos problemas que pode ocasionar pela coceira excessiva ali, né? O paciente que coça muito ali pode afinar a córnea, né? A córnea é a parte transparente ali da frente do olho, e isso pode levar ao desenvolvimento do ceratocone, né? Então a gente sempre recomenda não coçar. O paciente que usa lente intraocular, ele não tem problema de cair, o paciente tem muito medo às vezes. Aquela insegurança. A lente está no lugar ainda assim, a lente geralmente ela fica no lugar. É muito raro dar algum problema, só uma batida muito forte, um trauma ocular muito grave ali, que vai deslocar a lente, né? Mas trauma do dia a dia, uma coçada no olho, assim, não vai tirar do lugar a lente intraocular, né? Não tem esse problema. E em que casos, doutor, é indicado para o paciente usar este tipo de lente? Bom, a lente intraocular a gente usa depois da cirurgia de catarata, né? Então, quando a gente remove o cristalino, a gente tem que colocar uma lente substituta dele, né? Então, essa lente, ela fica dentro do olho definitiva. Ela fica dentro da pupila ali, dentro da que o pessoal chama de menina do olho ali, e o paciente não vê ela, né? A lente, ela fica encoberta ali pela essa parte interna ali do olho. Então, essa lente ela já é usada no pós-catarata, e tem alguns casos de cirurgia refrativa também que faz colocando essa lente, mas não é o mais comum, né? O mais comum na refrativa é a gente mexer na córnea, na parte da frente ali do olho. Pois é, um outro probleminha aí que surge, às vezes de repente, que a gente confunde o que é o sintoma dele, é a conjuntivite e o terçol. Qual é a diferença dos dois aí? Porque às vezes a gente pode confundir, né? Até porque a gente não é especialista na área. Sim, claro.
Bom, a conjuntivite é bem comum ali. A conjuntiva é uma membrana que recobre a maioria da parte branca ali do olho e às vezes ela pode inflamar, né? Então a conjuntivite, o it é a inflamação da conjuntiva, né? E tem várias causas de conjuntivite. Tem as conjuntivites infecciosas, pode ser tanto bacteriana quanto viral. Tem as conjuntivites alérgicas também, que são aquelas que a gente estava comentando antes ali, que dá coceira, né? Sim. Então essa é uma inflamação da conjuntiva. Já o tersol, que a gente chama de calásio ali, é uma inflamação na pálpebra mesmo, né? Geralmente no bordo palpebral ali. A gente tem um monte de glândula nessa região, ali bem onde nasce os cílios ali, que produzem gordura, até para o nosso filme lacrimal. Às vezes elas têm como se fosse um caninho, essas glândulas onde sai essa gordura. Às vezes entope esse caninho e começa a acumular essa secreção embaixo ali na glândula e forma esse calásio, né? Então, cursa com inflamação ali em volta. Geralmente vai sentir uma bolinha o paciente na borda da pálpebra. No início dos casos, geralmente é bem parecido com conjuntivite e depois que localiza a bolinha, né? Mas são doenças diferentes ali, em lugares diferentes do olho ali. Mas que também precisam um cuidado especial aí, tratar o mais breve possível para não deixar aquilo tomar uma proporção maior, né? Claro, com certeza, né? Cada uma dessas doenças tem uma forma de tratamento diferente ali, né? Nós temos aqui na nossa região muitas pessoas que trabalham em indústria e pode acontecer, de repente, de um corpo estranho parar no olho. Sim. E aí? Como é que se remove isso? Como é que se trata isso? A gente pega bastante casos, sempre, quase todo dia aparece, né? Bem comum ali, né? Esmerilhadeira que salta no olho, geralmente vem quente, gruda no olho e não é fácil de retirar. Em casa o paciente não vai conseguir, né? Sim. Então aconteceu, está suspeitando disso, tem que vir consultar para a gente fazer a remoção. A remoção a gente faz depois da aplicação de colírio anestésico, então é uma remoção bem mais tranquila ali e sob visualização direta ali, a gente consegue ver onde está mexendo, né? Para não fazer nenhum dano maior ali no olho, né? Porque o dano é muito delicado, né? Se tu fizer um movimento maior para retirar, pode machucar ali em casa, sem tratamento adequado, é perigoso, né? A gente sempre recomenda fazer a consulta nesses casos de suspeita. É verdade. Doutora, a gente vai falar agora sobre um assunto que é bastante delicado e por mais que ele pode ser uma coisa comum pela quantidade de pessoas que sofrem com ele é extremamente perigoso, que é o diabetes. E a retinopatia diabética afeta muito os olhos de muitas pessoas. Fale sobre isso. Pois é, então diabetes é uma doença que infelizmente afeta vários órgãos ali do corpo, né? E o olho é um deles, né? E o diabetes pode levar à cegueira realmente. Então a retinopatia diabética é uma doença que acomete a parte lá de trás do olho, que é a retina, que é uma membrana responsável pela nossa visão. Então o diabetes ele faz um problema nos vasos sanguíneos do olho. Começa como se fosse machucar a parede desses vasos. E com essa parede machucada começa a vazar sangue para uma região que não era para ter sangue ali, né? Essas múltiplas microhemorragias que ficam ali atrás do olho acabam tapando a visão. E se não cuidar isso, pode ocorrer grandes hemorragias ali dentro que acaba tirando totalmente a visão do paciente, né? Então a retinopatia diabética tem que ser feito o diagnóstico bem precoce. Todo paciente diabético a gente recomenda uma vez por ano fazer uma consulta oftalmológica, né? Na consulta a gente sempre dilata o olho, consegue ver como é que está a retina e consegue perceber alguns sinais que são característicos dessa doença, né? O paciente diabético até perceber a perda visual às vezes é muito tarde, né? Então o diabetes ele demora um pouco para dar essa perda visual e já está acontecendo dano atrás do olho, né? Por isso a importância do diagnóstico precoce. Sim. E fazendo o diagnóstico, a gente tem várias formas de tratamento para isso, né? O laser hoje é muito comum, a gente consegue, como se fosse fechar esses buraquinhos que estão vazando ali atrás do olho e evitar que a doença evolua e que piore, né? E o principal é cuidar bem do diabetes, né? O paciente que está com os níveis glicêmicos bem controlados e não vai acontecer esse problema, né? Por isso a importância ali do cuidado direitinho do diabetes mesmo, da doença base. Tá, mas quando a pessoa começa já a sentir aquele desconforto no olho, aquela sensação de pressão, uma tontura, que acaba sentindo, né? Porque o nosso olho, o sintoma parece que às vezes é até maior quando a gente tem um problema no olho. Ele já precisa, neste momento, começar um tratamento, mas de que forma se dá os primeiros passos? Que tipo de exame é feito? O primeiro exame é o exame oftalmológico geral. A gente faz a medida da visão, avalia se tem alguma perda visual já ou não e faz a dilatação do olho e observa através de uma lente que a gente usa para ver a parte de trás ali do olho.
E nessa olhada na parte ali de trás da retina, a gente consegue ver alguns sinais da doença, né? Aí a gente consegue já fazer o diagnóstico de uma retinopatia diabética. Fazendo esse diagnóstico, a gente tem outros exames ali para investigar melhor isso daí. Tem a angiografia fluoresceínica, que é um exame bem comum, que a gente usa bastante para isso. Um exame que coloca contraste, acaba tirando umas fotos ali, a gente consegue ver o vazamento desse contraste e observar onde que está furado esses vasos ali, né? E com isso a gente consegue orientar depois o tratamento com o laser. E tem a OCT, que é como se fosse uma tomografia da região de trás ali do olho, que também a gente consegue avaliar que áreas da retina estão sendo acometidas pela doença, né? Pois é, doutora, mas a partir do momento que a pessoa foi diagnosticada, começou a fazer esse tratamento, fez o laser, deu todos esses primeiros passos, mas ela não cuidou da alimentação, ela não cuidou de controlar esse diabetes, vai aparecer outros pontos? Volta, infelizmente volta ali. Se o paciente fez todo o tratamento ocular, tudo certinho, fechou tudo direitinho, mas continua com diabetes descontrolado, vai abrir tudo de novo, né? Então, o diabetes tem que ser bem controlado, o tratamento base dele, né? E não dá para descuidar da alimentação, exercício físico e todo o tratamento, tanto medicamentoso, via oral ali, quanto da insulina, às vezes, né? É verdade. Tem pacientes que, mesmo tendo esse acompanhamento de perto do profissional médico, não faz como deve ser e começa a perder essa visão e, de repente, já não está enxergando. Não se recupera mais. Quando é muito evoluído, a gente, às vezes, não consegue recuperar, né? Porque, às vezes, o dano é muito intenso ali, né? Infelizmente, casos muito graves, assim, às vezes não tem muito o que fazer. Por isso a importância do diagnóstico precoce, né? Quando a gente recém descobre a doença, a gente tem inúmeros tratamentos que podem ser usados, né? Mas com o passar da evolução dessa doença, começa às vezes muita fibrose, pode cometer com descolamento de retina, quando está muito machucada, ela pode descolar toda lá atrás do olho, e aí às vezes não tem muito o que ser feito, né? É uma doença triste se não for bem cuidada, se não for bem tratada, né? Tu falaste aí na questão do descolamento de retina. Ele ocorre somente por uma doença ou pela genética mesmo? Não, são várias doenças que podem levar ao descolamento de retina, né? Tem um fator genético, sim, tem pacientes que são mais predispostos, alguns pacientes têm algumas malformações na periferia da retina, na extremidade da retina, que são alguns micro-rasgos ali, que com o passar do tempo pode entrar líquido nesse micro-rasgo e rasgar toda a retina ali, né? E também por trauma, uma bolada forte, isso é muito perigoso, a gente vê bastante ali, né? Futebol, no tênis, é perigoso essas boladas que pode, com o trauma forte, descolar a retina também, né? Acidente de automóvel, tem várias causas ali. E também algumas doenças que evoluem no final com descolamento da retina, como a retinopatia diabética, em casos muito avançados, pode também cursar com descolamento da retina. E isso é extremamente grave, né? Descolamento da retina é uma urgência oftalmológica, tem que ser tratado em 24, 48 horas, senão pode até levar à perda da visão, né? É uma doença bem grave. Algumas pessoas precisam tomar uma injeção no olho. Em que casos essa injeção é? A famosa injeção no olho. Que assusta. Assusta, mas falam que não é tão doída assim. A injeção no olho, a gente trata a retinopatia diabética, uma das grandes doenças que são tratadas por essa injeção, né? É anti-angiogênico o nome, geralmente, essa injeção ali. Então, isso daí o que é? Ela diminui a formação desses vasos sanguíneos atrás do olho. O diabetes, ele cursa com essa vasculogênese nova ali, e a gente com essa injeção consegue controlar isso. Então, foi um tratamento bem revolucionário, foi descoberto não faz muitos anos e melhorou bastante a doença ali, o tratamento da doença. Doutora, a gente percebe assim que a medicina ela evoluiu muito em todos os setores, seja na estética, na ortopedia e na medicina ocular, mais ainda, porque pessoas que não enxergavam absolutamente nada, que tinham uma vida muito regrada por não poder ir numa festa, não poder fazer tantas coisas, hoje, com tantos tratamentos e com tantos equipamentos modernos, é possível retomar uma vida normal, praticar uma atividade física, enxergar os seus netos, tudo isso que há uns anos atrás não era possível. Sim, com certeza. A oftalmologia é uma das áreas muito ligadas com a tecnologia, né? A gente depende de muito equipamento e a gente observou uma melhora enorme nos equipamentos nas últimas décadas, né? Principalmente dos anos 90 para cá, antigamente, anos 80, 70, operar catarata era muito difícil, a gente via um monte de complicação,
Tu ainda pega pacientes que operaram naquela época que é complicado, né? A cirurgia refrativa para tirar o óculos ali é uma cirurgia que evoluiu tremendamente. Antes a técnica era muito mais arcaica. Hoje com laser evoluiu muito, é uma cirurgia simples de ser feita. Então o oftalmo cresceu enormemente ali, né? Tanto a parte de equipamentos como os materiais que a gente usa, a lente de contato ficou muito mais fina, as lentes intraoculares elas são dobráveis, elas entram fechadinhas no olho e se abrem lá dentro. Então é uma área bonita que cresceu bastante e a gente está aí com o melhor aqui na clínica para tratar os pacientes, né? E é aí que a gente entra, né? O senhor veio de fora, veio de Santiago. Santiago. Estudou em Passo Fundo, é uma pessoa que conhece bem o nosso Rio Grande do Sul, tem a oportunidade de conhecer outros profissionais, mas igual a Erechim, é difícil ter uma clínica com tanta tecnologia. O senhor concorda? Eu concordo, com certeza. Nós temos muito orgulho de trabalhar aqui. A clínica é atendimento de excelência aqui, tanto em Erechim como na região, né? Os nossos equipamentos, tem vários que são poucos que tem no Brasil e a gente já tem aqui em Erechim. Então, a tecnologia que a gente usa aqui é a tecnologia de ponta, né? O que tem de mais atualizado a gente está sempre buscando para os nossos pacientes, né? E é isso daí, a oftalmologia está evoluindo, a gente tem que continuar evoluindo junto com ela, né? Não dá para parar, sempre estudando e procurando o que tem de mais novo ali para os pacientes. E que bom que os congressos também voltaram presenciais, a ser presenciais, né? Sim, com Isso certeza. dá uma oportunidade de trocar muito contato com outros profissionais também. Sem dúvida, né? A gente ficou praticamente 2 anos ali com bastante palestra online, que não é a mesma coisa ali, né? Falta todo esse feedback do contato com as pessoas ali, né? Sem dúvida, já melhorou bastante agora. Doutor, eu quero te agradecer por ter nos recebido aqui na Clínica Santa Luzia, te parabenizar por esse trabalho sensacional que o senhor está realizando aqui, já está familiarizado com a cidade, com as pessoas e já está olhando as pessoas todas como, além de pacientes, como pessoas conhecidas do dia a dia, né? Certeza. Porque é muito comum encontrar na rua o próprio paciente. Sim. Isso é um diferencial que nós temos aqui em Erechim. Os nossos médicos todos, eles se tornam nossos amigos. E o senhor também vem para se somar a esse grupo de médicos amigos que se preocupa com o paciente quando encontra. Com certeza. Isso é bem comum, mas a gente geralmente acaba encontrando um paciente por aí, né? É verdade. Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigado, então. E a todos vocês, uma boa noite. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Inverno Master. Aqui a estação mais fria fica quentinha. Muita gente reunida e os melhores sabores. Inverno Master. Dá um quentinho no coração.